Louvado seja o nome deste Deus que eu tanto amo, chamado Jesus Cristo. Eu venho refletindo acerca de autores e da obra que eles deixaram. E sempre vejo pessoas falarem, sejam essas pessoas romancistas, filósofos, poetas. Levando para o mundo cristão, eu poderia salientar um autor chamado John Bunyan, pois a história é tão linda. Ele tinha uma filha cega e passou preso, acho que creio que uns 15 anos ele ficou preso por amor ao Evangelho. Mas o que me chama a atenção foi a obra que ele deixou. Muito conhecido e muito enfatizado o livro O Peregrino. E é tão profunda esta obra que influenciou homens como Jerônimo Savonarola, o próprio John Wesley e tantos outros. Eu confesso que influenciou a mim também o livro. Tanto é que eu tenho um livro chamado A Lenda da Rosa Mística, cheio de textos sagrados, baseado, eu tentei, mas consegui muito pouco, associar-me ao que foi o peregrino. E nesse livro, a pequena Zoe falava com o seu mestre através dos sonhos. O dia que Deus proverá que esse livro se tornará uma notoriedade, eu não sei. Mas por que falo isso? Porque apesar de ter lido a respeito de tantos livros que edificaram a minha vida, o que mais influenciou a minha vida foi este aqui. O livro de J. J. Benítez, Operação Cavalo de Troia. Esse livro mudou minha vida radicalmente. E como não poderia ser diferente, tamanha profundidade que eu encontrei neste livro, eu quis saber do seu autor. E de repente o seu autor, este J. J. Benítez, me parece que ele era um esotérico, coisa semelhante. Não digo esotérico, mas ele gostava, era muito dado ao campo da astrologia, enfim. A verdade é que a árvore que veio esse livro seria menos indicada. Mas, porém, eu não estou avaliando o autor nem o testemunho do autor, ao contrário de John Bunyan. Porque John Bunyan, ainda que o livro O Peregrino tenha sido de grande profundidade, foi o testemunho de John Bunyan que arrebatou meu coração. Então, por que dar tanta ênfase e ter esse livro como o melhor de todos que eu já li, sendo que o seu autor jamais nem cristão era, acreditava em extraterrestres, entre tantas outras coisas? É por causa da história contida aqui. Neste livro, ele foi, através de uma máquina do tempo criada, viver na época de Jesus. E esse livro fez com que eu caminhasse e deu vida a cada personagem e pegou aqueles personagens daquela época e trouxe para a atual conjuntura. Por isso esse livro se tornou uma base. E então eu compreendi que o meu amor, o meu anseio acima da literatura, e qualquer outro diria que seria até heresia, mas acima até das sagradas escrituras, está o próprio Deus chamado Jesus. Ainda outro dia eu vi um padre muito conhecido tentando de uma forma ou de outra sobrepujar as sagradas escrituras, para que validasse talvez as tradições da igreja, dizendo que as Sagradas Escrituras foi escrita por homens. É verdade, isso não resta dúvidas. E ele também chegou a dizer que os apóstolos, eles não liam, não tinham naquela época da igreja primitiva, não existia o Novo Testamento, enfim. Mas para mim, no meu entendimento, o Novo Testamento estava
pulsando em cada bater do coração, seja de Paulo, seja de Pedro, seja de qualquer um que viveu naquela época, que escreviam suas cartas tais como Paulo escreveu aos Éfesos, aos Efésios, aos Tessalonicenses e tantos outros. E quantas vezes Paulo, abandonado dentro das cadeias, escrevia suas cartas, que com o passar do tempo, com a aquiescência do Espírito Santo de Deus, transformou-se numa compilação que se configura o Novo Testamento. E não foi diferente porque o próprio Jesus fazia menção das Sagradas Escrituras, quando lia os rolos, falando sobre os profetas tais como Jonas, como Isaías e tantos outros. É a palavra de Deus. Talvez eu concordaria com esse célebre padre que mais importante seria a oratória se Paulo, se Pedro, se João e todos aqueles que viveram e conviveram com Jesus Cristo ressuscitassem e comprovadamente mostrasse que são eles que Deus trouxe de novo à vida. Eu considero as Sagradas Escrituras como uma receita de um bolo, de um alimento, de uma refeição guardada a 7 chaves. E todos se alimentavam de tão esplêndido alimento. Mas de repente tem que ter a medida certa. Então o autor dessa receita deixou cada ingrediente na quantidade certa. E para que isso não fugisse aos padrões, deixou a receita nas mãos dos seus, trazendo aqui para aqueles que pudessem ler nas mãos das pessoas, porque sabia que eles partiriam. Para mim, isto é uma analogia às Sagradas Escrituras. Uma compilação feita por homens, cuja a igreja primitiva, que já fazia a leitura dos textos escritos por estes homens, coube ao Espírito Santo de Deus fazer essa compilação, em que pela qual os homens daquela época compreenderam que já que os apóstolos não viviam mais, era necessário que se guardasse a receita. E a receita nada mais é coisa simples. É de como se fazia o pão que alimentava nossas almas, o nosso espírito, e o vinho que inebriava nossas almas. A receita falava sobre o sangue e o corpo de Cristo Jesus. Depois que os apóstolos se foram, outros vieram, já com ideias mais deturpadas. E ainda hoje, quantos não pegam aquilo que fora escrito pelos apóstolos, pelos profetas, deturpam, acrescentam, retiram e fazem outras conjecturas que não têm nada a ver. Mas a receita está lá, que é as Sagradas Escrituras. Por que então Operação Cavalo de Troia? Porque ainda que ele não fosse sequer um padre, esse J.J. Benítez, um grande teólogo pastor, ele falou dessa receita com tanta propriedade. Para concluir, eu afirmo que, ainda que Lutero, ainda que, melhor dizendo, ainda que Santo Agostinho, toda vez que Lutero, ou melhor dizendo, é algo que eu escrevi algum tempo atrás, toda vez que o homem falar algo que seja inerente às Sagradas Escrituras, seja este homem Santo Agostinho, seja esse homem Lutero, seja esse homem Francisco de Assis ou Papa Francisco, ou por que não dizer Chico Xavier. Mas toda vez que um homem falar algo, qual tal J. Benítez, que seja fidedigno às Sagradas Escrituras, terá o meu louvor e a minha aceitação. Até mesmo esse padre que tenta menosprezar, abjurar as Sagradas Escrituras.
ela é o livro, é a regra de fé. E todas as vezes que esse infeliz clérigo falar algo que seja pertinente e coerente com as Sagradas Escrituras, salvaguardando o sacrifício pelo qual passaram os mártires das igrejas, ou seja, Paulo decapitado, Pedro crucificado, enfim, terá o meu louvor e a minha aceitação. Eu glorifico a Deus. Quanto a J. Benítez, eu não sei qual é o final dele. E nem sei qual será o final desse padre. Mas quando eu priorizar as Sagradas Escrituras em detrimento ao conhecimento humano, eu sei que serei bem-aventurado e verei a Deus. Só a Escritura, somente as Escrituras.